Eu quero convidar aos irmãos para abrirem Marcos, o Evangelho de Marcos, no capítulo número 10, capítulo 10. Nós vamos ler dos versos 17 ao verso 22. Um texto conhecidíssimo das igrejas, dos pregadores. Marcos 10, 17 a 22, aquela passagem, famosa passagem, onde Jesus é abordado por um jovem rico, um homem rico. Vamos lá então? Marcos 10, 17 ao 22 diz assim: E pondo-se a caminho, correu para ele um homem, o qual se ajoelhou diante dele e lhe perguntou: Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? E Jesus lhe disse: Por que me chamas bom? Ninguém há bom senão um, que é Deus. Tu sabes os mandamentos. Repita comigo, por favor. Tu sabes os mandamentos. Guarde isso, porque vai nos ajudar na reflexão desta noite. Não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não defraudarás alguém, honra teu pai e a tua mãe. Ele, porém, respondendo, lhe disse: Mestre, tudo isso tenho guardado desde a minha mocidade. Jesus, olhando para ele, o amou e lhe disse: Falta-te uma coisa. Repita comigo: falta-te uma coisa. Vai, vende tudo quanto tens e dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. E vem, toma a cruz e segue-me. Mas ele, pesaroso desta palavra, retirou-se triste, porque possuía muitas propriedades. Queridos, esta passagem é uma passagem que é um dos textos mais reveladores sobre a ética do reino de Deus. É um dos textos mais reveladores sobre a ética do reino de Deus. Por quê? Porque marca exatamente uma fronteira. Nós temos que entender esse contexto como sendo uma fronteira entre o mero cumprimento da lei de Moisés, aonde estava firmado aquele homem. Estava tudo tranquilo, mas algo no seu coração o incomodava acerca da vida eterna. Então, o mero cumprimento da lei, essa fronteira, e a verdadeira transformação do coração. Isso chama a nossa atenção. Porque o mero cumprimento da lei é uma exteriorização de comportamentos. São regras até de boa convivência. E uma máxima, algo que a gente já pode extrair desse discernimento, dessa observação de que há uma fronteira aí clara, cristalina, entre o formalismo da lei e a transformação do coração. Esse texto trata muito sobre isso. E uma máxima: o que foi transformado obrigatoriamente vai desconstruir o que era anterior. Tudo que foi transformado, eu estou fazendo uma obra na minha casa e há uma demolição de espaços. Quem entra, a gente entra e fala: essa casa não é mais a mesma. Ruíram paredes e não há como mais aquela casa ser a mesma depois que ela for transformada. E assim somos nós. Então, a transformação, que é o objetivo do Senhor na vida humana, vai fazer com que algumas coisas fiquem para trás, se tornem antigas, ultrapassadas, velhas, para dar lugar ao novo. Estamos sendo transformados dia a dia. Não há como nenhum conhecimento bíblico, não há nenhuma experiência bíblica que possa dizer que há um esgotamento do nosso aprendizado e do tempo de transformação. O tempo de transformação
proposto por Deus é diário, é algo que deve acontecer, e se há uma estabilidade, nós temos que ter um cuidado muito grande se nós não estamos vivendo num ambiente de uma religiosidade que tem estagnado a nossa vida, cheio de conceitos, de preconceitos, que eu cheguei a um patamar espiritual que eu não preciso mais de nenhuma transformação. Eu coloquei aqui, a religiosidade cuida de paralisar esse processo. Nós estamos em transformação, enquanto aqui na terra, e vinculados à pessoa de Jesus, não há como nós nos distanciarmos, nós sairmos dessa perspectiva. Há necessidade de transformação. Essa transformação é peculiar da relação com o Senhor. A pergunta desse homem é a pergunta essencial da vida humana, pois o anseio pela vida eterna faz parte do DNA da nossa alma. E às vezes, sem muita consciência, esse desejo que está no nosso DNA de vida eterna se expressa em atitudes muitas vezes simples. Nós almejamos a vida eterna, e a boa notícia, a maravilhosa notícia é que essa perspectiva nos foi colocada no DNA pelo próprio Deus, porque Eclesiastes 3:11 nos diz que Deus colocou a eternidade no coração do homem. Você foi gerado por Deus, você foi gestado por Deus, e há no seu DNA da alma o desejo da eternidade. Nós almejamos viver eternamente. Somado a isso, nós temos também o dom gratuito de Deus, que Romanos 6:23 nos diz, além de algo ser patente na nossa alma, o nosso desejo de vida eterna foi incluído na nossa existência. O natural nosso é desejar a vida eterna. Em Romanos 6:23 diz, o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus nosso Senhor. Aleluia. Dom de Deus. Então está inserido na nossa constituição o desejo pela vida eterna. Somado a isso, nós temos o dom gratuito de Deus. Ele nos doa a vida eterna. E não é só, além desse DNA presente na alma, também temos a promessa. Veja como é que tudo declara que a eternidade é algo que nos chama muito a atenção, é algo latente na nossa vida. A promessa que Jesus nos dá em João 5:24, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Bendito seja o nome do Senhor. Já tem a indicação de que a vida eterna, esse dom, essa promessa, isso que está latente no seu coração, tem um desfecho que é esta promessa. E o autor da vida, ele nos prometeu a vida eterna, e são textos simples que você e eu sabemos, e não é incomum nós estarmos verificando e pregando acerca desse tema. Hoje, uma prova, às vezes inconsciente desse desejo de viver eternamente, está nos movimentos aí que nós temos em busca dos antioxidantes. Você acha que é por quê? O colágeno, o tratamento a laser, eu coloquei aqui os suplementos que você busca para a sua saúde. Isso, consciente ou inconsciente, é manifestação do desejo da sua alma de viver. E você não quer viver apenas 80 anos, você quer viver eternamente. É um desejo, porque é inerente ao pacto de Deus para com as nossas vidas. E a resposta de Jesus seria perfeita para aquele homem, se ficasse só na primeira parte. A regra de convivência, irmãos. Tu sabes os mandamentos. Olha aqui, por favor.
Nós temos consciência dos mandamentos da boa convivência. E eu digo mais, tem ateus e religiões que em relação à boa convivência tratam da mesma coisa. Tem ateus que, como disse aí este jovem, não está adulterando, não está matando, não está furtando, não diz não pratica o falso testemunho, não defrauda ninguém, honra pai e mãe. Ateus fazem isso. Tradições filosóficas, o budismo, islamismo, exigem essas coisas, esse comportamento, que também condiz com a perspectiva farisaica do cumprimento da lei, rigidez nessas coisas. O problema será sempre, olha aqui, o problema será sempre, não a boa norma de comportamento, de boa convivência, exigido pelas religiões, pelas filosofias. O problema sempre será a cruz, e será o Salvador. Porque tudo isso é muito bom e é necessário, é um desdobramento, mas nós temos que entender que a passagem pela cruz, e por quem é aquele que realmente salva e leva para a vida eterna, isso tem que ser muito bem entendido. Na perspectiva farisaica, irmãos, a salvação poderia ser conquistada através de boas obras, do cumprimento mecânico da lei. Aí você seria o seu grande herói, você seria o seu salvador, porque você cumpriria as normas da boa convivência. O ateu ou qualquer pessoa que cumpra essa primeira parte, que não adultera, não mata, tem uma vida digna. Tem gente que tem uma rigidez familiar, que não conhece Jesus, ao contrário, é ateu, declara com todas as letras que não crê em Jesus, mas tem essas normas de comportamento. Você sabe disso, você deve conhecer pessoas que você tem falado do Senhor, e você vai investigar a vida da pessoa, ela tem uma vida íntegra. Entretanto, Jesus lança na conversa a sonda coletora dos dados do profundo abismo da alma. Na primeira parte ficaria tudo muito bem. Conheces os mandamentos, o Senhor vai e faz uma afirmação e fica 0-0, Senhor. Desde a minha juventude eu tenho. Então, vem a segunda parte da conversa. Porque é exatamente nesse momento da vida da gente, aonde você está cumprindo os atos de boa convivência com dignidade, mas quando o Senhor, Ele diz, olha, nota 10, continue assim, mas falta uma coisa. É isso que tem que chamar a nossa atenção, porque falta alguma coisa. E no coração daquele homem havia um incômodo, certamente, porque ele tinha a resposta na ponta da língua: Senhor, em relação aos mandamentos, eu tenho cumprido. E eu quero que você entenda que isso não é uma regra. Por quê? Porque o momento em que Jesus indagou aquele homem que faltava ainda uma coisa, preste atenção nisso, o problema daquele homem era quem era realmente o Senhor do seu coração. Talvez aqui nós não tenhamos nenhum milionário, mas se tiver, graças a Deus. O problema daquele homem era com a sua riqueza. Então o Senhor sabia que a riqueza daquele homem ocupava um lugar especial na vida dele, de tal forma que ele servia de tal forma, com tanta intensidade a sua riqueza, que ele não abria mão daquilo que era a sua divindade. E Jesus foi no ponto, conhecendo o seu coração, como Ele conhece o meu coração. O que é divino? O que é Senhor realmente na sua vida? E aí a gente volta ao primeiro foco: tenho cumprido os mandamentos, mas falta-lhe uma coisa. E aí fica um incômodo terrível.
do nosso coração. O problema de Zaqueu foi resolvido. José de Arimateia também foi resolvido. O problema deles é essa riqueza. Então, quando Jesus indagou e exigiu que eles tivessem um comportamento que fosse testificar uma transformação do seu íntimo, da sua alma, eles se manifestaram e foram bem. Mas esse jovem tinha no coração uma divindade que era a sua própria riqueza. Dele é a riqueza. De outros, a disputa por grandeza e orgulho. Frequentemente, os discípulos de Jesus discutiam sobre quem era o maior. Nós temos cumprido o mandamento, nós temos comparecido, nós temos falado e testemunhado realmente. Jesus os repreendeu ensinando: o verdadeiro líder deve ser servo de todos. Jonas talvez estava cumprindo o mandamento, mas o Senhor falou: olha, eu tenho uma missão para você. A igreja tem uma missão aqui nessa terra. Irmãos, a igreja tem uma missão aqui nessa terra, e não são anjos, são servos do Senhor. E o Senhor chamou Jonas e disse: olha, Jonas, eu tenho uma missão. A nação é considerada inimiga, mas eu quero que você vá até lá para salvar aquele povo. E o preconceito e a desobediência que estava no coração, Jonas servia ao Senhor, mas faltava-lhe uma coisa. A nação é muito violenta. O que dizer do ativismo de Marta? Recebe o Senhor em sua casa, serva. Um ativismo, uma ansiedade terrível, e exortando aos outros a estarem na mesma condição que ela. Um exemplo clássico que nós temos: Jesus foi e tratou com ela: falta-lhe uma coisa. Você perante os irmãos está muito bem, perante a comunidade está nota 10. Mas no fundo profundo, a sonda que está sendo lançada no seu coração, eu digo no nosso coração, faz esta pergunta, ou então faz esta assertiva, essa afirmação: falta-lhe uma coisa. E você sabe o que você tem que responder ao Senhor. E geralmente, quando falta uma coisa, não é uma coisa qualquer. Quando Deus nos faz uma pergunta, quando Deus nos chama a atenção, quando Ele nos chama para o deserto, é porque Ele quer falar de algo que está faltando na nossa existência. Por mais crente, por mais crédulo que você seja, diariamente essa transformação vai te transformar em algo novo. Tem que ser agregado alguma coisa de Deus no velho homem. O velho homem está aí, está ocorrendo diariamente o câmbio, uma troca, porque nós muitas vezes nos aquietamos, porque nós temos uma resposta para o Senhor: Senhor, tenho cumprido os mandamentos, tenho sido um irmão de encargo, eu tenho sido um presbítero, eu tenho uma história nesse lugar, eu tenho estado nas vigílias. Mas aí o Senhor tem uma pergunta ou uma assertiva para cada um de nós, e isso ninguém fica livre desta inquirição, ou dessa assertiva, ou dessa afirmação: falta alguma coisa que você tem julgado como essencial para a sua vida, algo que você não quer trocar, algo que você não quer abrir mão. É alguém que você não aceita perdoar, é aquele calafrio que dá na sua alma quando você ouve aquela pessoa ou aquela circunstância, algo que você se esquiva, que você não quer enfrentar. Não estou dizendo que você tem que enfrentar tudo, mas algo que está faltando na sua vida, porque tem paralisado a sua vida espiritual. Concertos, abraços, aproximações, pedidos de perdão, repensar, uma postura rígida, baseado naquilo que o seu coração rigidamente considera como certo,
a possibilidade de alterar alguma coisa, de abrir a porta para uma conciliação ou uma reconciliação. Existem casais que vivem debaixo do mesmo teto, mas são completamente divorciados. Existem jovens que não têm pacto nenhum com suas famílias. Existem pais que são insensíveis àquilo que está acontecendo dentro da sua casa. Existem mães que só têm olhos para o crescimento, muitas vezes, do trabalho, almejam coisas e mais coisas, e as coisas que estão acontecendo ao seu derredor, e parece que algo está no coração, tem cumprido os mandamentos. Eu tenho suprido as necessidades da minha casa, mas falta uma coisa. E eu trouxe aqui, eu gostaria de chamar um jovem, vem cá, Basileu, fazendo um favor. Dentro dessa perspectiva, eu construí aqui uma escada, dá para ver? Ela está quase ruindo, porque Maristela, como boa professora, certamente está condenando a minha escada. Você vai segurar essa escada assim, aqui na pontinha, aqui assim, isso, para todo mundo ver. É o efeito escada da vida humana. Eu ouvi uma professora de psicologia, mulher culta, falando acerca do efeito escada na vida humana. E eu falei, meu Deus, isso se aplica perfeitamente. Ela nem falou em Jesus, nem comentou, nem falou em Jesus, mas ela falou da perspectiva da vida humana que passa por desafios, por dores, por perdas. Eu falei, isso cabe perfeitamente em relação à igreja. Porque, segundo o que ela estava ensinando, a evolução do ser humano como funciona às vezes como uma escada, e vamos pensar que somos servos do Senhor. Não havendo obstáculos para as nossas vidas, parece que está tudo bem, você tem cumprido os mandamentos, e aqui você vai, tem cumprido os mandamentos. Aí chega um momento que você encontra o Senhor Jesus, e Ele fala assim, falta-lhe uma coisa. A sua divindade, o seu Deus são os seus bens. E aí, quando isso acontece, o jovem, ele começa a bater a cabeça aqui, a bater a cabeça e não olha para cima. Isso acontece conosco, irmãos. A gente vai cumprindo os mandamentos, vida pacífica, vida tranquila, e o obstáculo está aqui, a gente faz de conta que não existe, e continua na horizontal, e nada acontece, a nossa vida continua a mesmice. Mas quando você enfrenta a dor, quando você enfrenta o desafio, quando essa dor chega num estado insuportável, o cansaço chega num estado insuportável, então tem essa barreira. O que você faz? Se você olhar para cima, olhar para o Senhor, Ele nessa sua luta, Ele vai te levar para um patamar superior, espiritualmente superior. Isso significa maturidade, isso significa relação com Deus, e Ele vai te levar para um campo. O que havia aqui não há mais, porque houve uma transformação. A dor, a adversidade, a tempestade te fez olhar para o Senhor, você se apegou ao Senhor, e Ele com as mãos fortes te levou para um outro andar na vida espiritual. Aí chegando aqui, você tem outra surpresa, bate a tua porta enfrentamentos, bate a tua porta outros desafios, coisas que não estavam agendadas, e começa uma luta, e uma doença, não sei o que, e você busca novamente, porque chegou aqui, você atingiu a maturidade, vai, tem seguido os mandamentos, mas chega aqui a necessidade de nova construção, e aqui com certeza nova demolição, e assim dia a dia o Senhor vai formando em nós o caráter de Cristo, e olhamos para o céu, e sabemos que o nosso Redentor vive, então subimos, e maturidade vai acontecendo, e vamos almejando, e vamos subindo a escada da vida espiritual. Obrigado, irmão. O efeito escada que pode estar acontecendo, mas sabe o que pode estar acontecendo? Tem pessoas que não saem aqui, fica batendo cabeça, e não sai daqui, fica aqui, e se acostuma com o caos, se acostuma com a miséria, se acostuma com a desgraça, se acostuma com a família esfacelada, e não transforma, e não abre mão, e não pede perdão, e não se arrepende, e continua aqui, batendo a cabeça, e não sobe, não olha para o céu, não vê a salvação do Senhor, porque não sai
não saem aqui desse nível espiritual precário, ficam aqui, ou então continuam a vida como se nada tivesse acontecendo na estabilidade da horizontal, e simplesmente não tem sensibilidade para ver nada, para apurar nada, para saber que as pessoas ao redor às vezes precisam de socorro, e assim vai vivendo a vida nesta loucura, porque tem um coração amaciado, porque conhece os mandamentos. Aí vem Jesus e faz isso. Mudar exige renúncia, coragem e fé, que não estaremos sós nos desertos durante a caminhada, irmãos. Eu não sei o que você está passando. Nós estamos vivendo uma geração de cansados, de jovens enfermos, emocionalmente bitolados. Muita escravidão é silenciosa. E o que é pior, há um movimento para calar a igreja, calar os profetas, calar aqueles que têm uma palavra para denunciar estas coisas. E enquanto nós estivermos achando que estamos cumprindo o mandamento, que nada precisa mudar, nós estaremos na iminência de receber do Senhor algo do tipo: falta-lhe uma coisa. Talvez o Espírito Santo tenha falado para você constantemente: falta-lhe uma coisa, falta-lhe uma coisa. Decisões que são muitas vezes reversíveis, tomamos facilmente, mas às vezes Deus na história da nossa vida nos chama a atenção para uma conversa, e Ele nos pergunta: o que queres que eu te faça? Afinal de contas, tu sabes os mandamentos. O que afinal de contas nós perdemos de vista, irmãos? Dos nossos relacionamentos, num relacionamento do corpo. O Senhor respondeu: o que Ele não gostaria de ouvir. Eu não sei o que falta na minha vida nesse instante, mas eu tenho que pelo menos estar atento ao Espírito Santo, porque Ele vai falar comigo de uma forma, ou pelo profeta, ou pela palavra, e a palavra nos fala todos os dias. A palavra nos fala todos os dias. Interessante que o Senhor chamou Moisés. Copiei aqui um exemplo. De regra, jamais estaremos desavisados em relação aos comandos que o Senhor tem para as nossas vidas. Escuta aqui isso. Dificilmente, a não ser que você não viva nesse mundo, você é um desavisado. A palavra de Deus tem sido pregada em todos os cantos da terra. O que é certo é que esta palavra tem sido rejeitada. O que é certo é que essa palavra tem sido minimizada quando nós alegamos que já conhecemos e temos cumprido os mandamentos, como temos nos comportado direitinho. A vida nos proporciona, eu coloquei aqui, uma diversidade de situações desafiadoras. São momentos em que o próprio Deus nos aborda com perguntas retóricas. Tem alguma pergunta retórica que Deus tem feito à sua alma, e que você tem respondido: Senhor, eu tenho cumprido os mandamentos. Mas essa pergunta, quando Ele enfatiza o óbvio: meu filho, você tem que resgatar a credibilidade na tua casa. Meu filho, você tem que resgatar o relacionamento com a sua casa, com o seu filho, com a sua filha. Seu coração está endurecido. Meu filho, você está cheio de preconceitos e conceitos que você acha que está cumprindo o mandamento. Falta ali alguma coisa, falta uma coisa. Como as perguntas de Deus para a nossa alma nos levam a uma reflexão profunda. Vai lá, é uma sonda que vai lá
na profundeza da nossa alma, e você sabe o que eu estou falando, e muitas vezes expressa a indignação do Senhor. Se tem um sentimento que eu tenho um discernimento, que é o sentimento do Senhor com essa geração, é a indignação. É um tempo onde que todo mundo tem razão. E você tem estado aqui, eu não sei quantos anos que você tem estado aqui, você que era jovenzinho, agora você já é um rapazinho. Eu começo com você que já tem um discernimento, um entendimento, você que está aqui, que é um adolescente, já um jovem, meu senhor, minha senhora, que já está aqui há quantos anos? E tem ouvido a palavra do Senhor, tem sido ministrado na sua vida, e talvez tenha sido um grande enfrentamento para a sua alma, essa história de eu conheço os mandamentos. Mas o que nós temos que pensar nessa hora, o que está faltando, aquilo que está faltando, ou seja, talvez aquilo que seria essencial para a sua alma, para a sua vida espiritual, ainda nós não discernimos. Nós temos que levar isso muito a sério. Senhor, aonde que eu tenho que ir, aonde eu tenho que voltar? O momento em que o Senhor chamou Moisés, Deus chama Moisés e convoca Moisés para liderar o povo na saída do Egito. E olha o que acontece muito conosco, a nossa autoaniquilação. Olha aqui para mim, por favor. A nossa autoaniquilação, quando nós confiamos nos nossos próprios talentos. Tem muito disso, viu? Uma autoconfiança, e foi o que aconteceu com Moisés. Senhor, eu falar com Faraó, ou seja, os olhos daquele homem estavam fixados nele mesmo, num estado de falência total. Quem é Faraó e quem sou eu? Eu sou absolutamente nada. Aqui não é sobre você, querido. Viver na presença do Senhor é sobre Deus em você. É difícil muitas vezes a gente entender isso, porque quando o Senhor nos lança a um projeto dele, você não vai com os seus talentos, esquece isso. É a manifestação da sabedoria e do poder dele. Senhor, ele não vai me ouvir, quem sou eu? Eu coloquei aqui, Moisés está com os olhos fixados em sua falência. Eu não sou nada. Calma, essa história de eu não sou nada, é quando você está firmado na sua potencialidade para vencer as batalhas. O que o Senhor está fazendo Moisés entender é que não é por aí. Meu filho, eu estou te enviando porque eu sou o Senhor e eu vou te usar, e haverá um sinal. Você vai trazer esse povo aqui no monte Sinai como prova de que eu sou contigo. Moisés insiste e diz assim: Senhor, e o povo? Como é que eu vou convencer o povo? E mais uma vez diga que é o eu sou. É o eu sou. Eu sou o libertador. Eu sou a solução. Eu sou quem estará contigo. Deus eterno, Senhor Todo-Poderoso. Depois de tudo isso que passou-se no Egito, todos os sinais, vocês conhecem a história, a maioria aqui, a grande maioria conhece a história. O que Deus fez no Egito? O estardalhaço. Deixou o faraó prostrado, não havia como militar com o Deus do universo. Moisés parece que havia entendido. E aí chega um momento em que é o momento da travessia.
estava dando tudo certo, sob o comando do Senhor, alimentando o povo, guardando o povo. Quando chega na primeira resistência do mar, não sabiam o que fazer. Olha aqui para mim, tu sabes os mandamentos? Você sabe que Deus salva, que Deus dá providência, que Deus cura, que Deus restaura, que Deus interfere na nossa vida de uma forma ou de outra, mas quando estamos diante das circunstâncias, parece o impossível, falta uma coisa: falta crer. Por que clamas a mim? O roteiro eu já passei para vocês. Marchem! Marchem! Você conhece a minha palavra, você tem conhecimento da promessa que eu fiz. A pergunta que às vezes lança em terra o nosso semblante: será que Deus tem me guardado nessa situação? Eu acho que aquele filho pródigo, quando estava comendo com os porcos, ele fez uma pergunta também retórica para a sua alma: meu Deus, eu aqui com os porcos, se eu estivesse lá na casa de meu pai, às vezes o que falta é nós voltarmos para a casa do pai. Nós estamos inventando uma série de meios, de métodos, mas esquecemos de olhar para o céu, de confiar naquele que pode todas as coisas. Esse desejo da vida eterna, voltando a esta conversa, eu estava vendo a ciência que trata acerca desse desejo que está no coração do homem, que foi inserido por Deus. A criogenia, que é uma ciência que cuida do congelamento dos corpos, para aqueles que têm uma expectativa de um dia ter a vida eterna, e confia então na ciência. A ciência é tipo, vamos assim, contornar a cruz, e eles estão na expectativa de um dia terem a vida eterna, através dos descobrimentos científicos. Só que falta-lhes uma coisa: que a vida eterna não é simplesmente ser mantido aqui nessa terra. A vida eterna passa pela cruz, a vida eterna passa pelo Salvador, que é o Senhor Jesus. Nosso anseio pela vida eterna também tem que nos levar a pensar aqui nessa terra, naquilo que é necessário nós mudarmos, deixarmos Deus construir, mas será necessário a desconstrução. Na cabeça de Moisés foi algo parecido. É fundamental sondar o coração. Jacó é um engano. Jacó muitas vezes é o cumprimento da meta, é o cumprimento da regra, é o cumprimento das formalidades. Mas Israel é o novo em construção. Israel é esse. Uma mesma pessoa e uma nova criatura. Muito mais do que conhecer os mandamentos é necessário, irmãos, nós entendermos o que tem sido negligenciado na nossa vida, para que realmente possamos sair de um estado de estagnação espiritual. A gente às vezes reclama da mesma coisa, não melhora nunca, sempre a mesma reclamação.
Não há uma progressão, não há uma maturidade. Você enfrenta o mesmo problema e reclama do seu marido ou da sua esposa, que é a mesma situação de sempre. E gente que conhece os mandamentos, mas não discerniu que está parado lá no início daquela escada, batendo a cabeça e negligenciando algo que é fundamental. Sabes os mandamentos, mas falta ali uma coisa, e eu estou concluindo: o que falta é o meu senhorio em sua vida atribulada, diz o Senhor. Aonde daquele homem rico, o senhorio, o seu Deus, eram as suas riquezas. O que é necessário nós abrirmos mão para que de fato haja um relacionamento íntimo com o Senhor, aquilo que Ele tem falado ao seu coração, sem enganação, sem pretexto, sem maquiagem? O que está faltando na minha vida? Eu tenho certeza, igreja, que está em silêncio, que está me ouvindo, que individualmente o Espírito Santo do Senhor tem falado à sua igreja. Deus tem falado ao seu povo. O conhecimento é o primeiro passo. O conhecimento te dá a ideia, te dá a ciência até mesmo do pecado. Não adulterarás, não matarás, não irá prestar falso testemunho, honra seu pai e a sua mãe. O conhecimento faz parte, mas existe algo a mais, porque esse conhecimento é para todos nós, mas aquilo que é o particular para o Zezinho, aquilo que é o particular para a Jennifer, para o Rogério, para a Leti, o que está a faltar na nossa vida espiritual? A cruz faz novo o vaso. Hoje nós estamos vivendo muito desse desvio da cruz, irmãos. Eu estava falando, nós estávamos tendo a nossa aula da escola bíblica hoje. Parece besteira muitas vezes, mas é uma aula que é online. Basta um clique para você aprender um pouco mais. Mas dá uma preguiça. Estou falando de coisa simples, porque você não se comprometeu em estar ali aprendendo. Nós temos diversos ministérios no nosso meio que estão em atividade. Nós temos os nossos grupos familiares. Nós temos uma diversidade de atividades para você se integrar. Você tem cumprido no seu coração tudo aquilo que você acha que é o mandamento de Deus, mas será que o Senhor não está te chamando para algo mais? Falta-lhe uma coisa, falta um comprometimento com a obra que Ele te chamou, porque Ele te chamou para uma obra. Ele não quer que você sente na arquibancada para torcer pelo time, torcer pela igreja. Tem que sair dessa ideia de torcedor e sair para a luta, porque você é um instrumento do Senhor aqui nessa terra. Irmãos, a igreja precisa que você tome tenência, tome ciência daquilo que é o seu chamado. Conheço os mandamentos. Eu conheço. Mas falta uma coisa, falta acordar para muitas coisas. Desculpe, não é uma palavra para simplesmente exortar, mas a sua cura, a sua maturidade espiritual tem a ver com esse negócio de você olhar para o Senhor e falar: o que queres, Senhor, para a minha vida? O meu ministério aqui me ajuda a desenvolver, porque eu sei que você estava conversando com Maristela, a gente chega cansado, trabalha o dia inteiro. Isso é a conversa que você já conhece. Mas olha aqui, motivado pelo Senhor,
você vai cumprir o seu chamado, porque o seu chamado é talvez aquilo que tem faltado na sua vida espiritual. É urgente, igreja. A coisa tem desandado. Nós temos aproximadamente mais de 40 irmãos de encargo. Temos tido um número reduzido de guerreiros aqui. É isso. É confortável o chamado do Senhor? Geralmente, olha aqui, todas as vezes que o Senhor te chama para cumprir o seu chamado, haverá um desconforto. Isso é notório. Mas Ele é aquele que te capacita. É aquele que vai manifestar sobre a sua vida. Moisés, é eu que vou garantir isso, rapaz. É o eu sou. Irmãos, o conhecimento é maravilhoso. Eu conheço os mandamentos, mas o que tem faltado para a sua vida? E às vezes são perguntas que Deus nos faz assim lá, no que nós chamamos de sinuca de bico. A gente está ouvindo, mas a gente está disfarçando e saindo de lado. É necessário. Mas uma coisa eu não sei o que é para a sua vida, mas você sabe. Meu irmão, minha irmã, eu não estou dizendo isso para simplesmente exortar a igreja, simplesmente, mas eu quero chamar desde o adolescente. Precisamos ter jovens como obreiros do Senhor. Jovens como obreiros do Senhor, vocês vão crescer. Sabe como vocês vão resistir às ciladas do diabo? Trabalhando para o Senhor, amadurecendo no trabalho do Senhor. A igreja tem estado com o trabalho de pessoas com mais idade. É necessário você se apresente. Você já foi chamado no quartel pelo general. Está faltando isso. Em nome de Jesus. Mas você vai dizer, mas eu não tenho tempo, eu não tenho condição, eu sou tímido, eu sou isso, você tem. Mas o que nós estamos falando é aquele que diz que eu é que sou eu sou na sua vida. Se levante, esse marasmo espiritual, sacode isso aí, para de ficar batendo a cabeça. Muitas vezes tem tudo a ver com isso que não muda nunca na sua vida, boas desculpas. Vamos ao Senhor.